paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos no canal, amém? Você que ainda não é inscrito, se inscreva e assim estará participando do canal, recebendo todas as semanas novos vídeos onde nós comentamos a respeito das lições e outros assuntos que servem para a nossa edificação, amém? Nós estamos iniciando o quarto trimestre de 2016 das lições bíblicas adultos. A lição nova, intitulada O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Essa lição é comentada pelo pastor Elenay Cabral, que é um dos comentaristas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Na série EBD Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 1, que tem por título A Sobrevivência em Tempos de Crise. Como nós podemos sobreviver em tempos de crise? Como podemos lidar com essa situação? Nós, como igreja, porque o mundo tem uma perspectiva com relação à crise. A igreja é diferente. Vamos tomar por base o textual da nossa lição, que encontra-se em João capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus, Ele deixou bem claro e evidente que no mundo teremos aflições. Como nós podemos entender isso? Existe uma razão por isso. Embora que nós vemos algumas pregações em televisão, ou vídeo, ou aí fora, da chamada falsa teologia da prosperidade, onde não se prega com relação a aflições, a crise, só prega bênçãos, só prega um evangelho social voltado aqui para a sociedade. Mas isso é uma farsa. Essa teologia não tem nenhum apoio, não tem nenhum respaldo nas Sagradas Escrituras. O próprio Senhor Jesus falou aqui, independente de você ser salvo, independente de você ser santo, temente a Deus, nós estamos sujeitos a passar por aflições ou tempos de crise. Mas nós, como igreja, temos uma perspectiva diferente do mundo de lidar com essa situação. Nós podemos sobreviver em tempos de crise, nós podemos sobreviver em meio às aflições, porque o céu não entra em crise, Deus não entra em crise. Então, Deus, Ele é o Deus da nossa provisão. Então, a igreja está alicerçada, confiante nessa visão com relação a Deus. Amém? A verdade prática diz o seguinte: a crise pode ser superada com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Então, a crise é uma realidade. Aflições, tudo isso sobrevém na vida do ser humano. Nós não podemos correr disso. Nós temos a certeza que, como servo de Deus, com o apoio das Escrituras, da bênção de Deus, nós podemos sobreviver em meio a esses tempos de crise, em meio a essas aflições. A lição ela fala sobre a crise como uma realidade, a crise como uma consequência do pecado
E a crise propriamente dita, quando se trata de alguns aspectos, como a crise política, a crise econômica e a crise espiritual. Imagine um tempo sem crise. Imagine um tempo sem aflição, onde tudo é perfeito, tudo é harmonioso, tudo há equilíbrio, onde há uma perfeita paz. Até parece uma coisa bem utópica, porque não existe um tempo assim. Mas houve sim um tempo onde não havia crise, onde não havia nenhum mal, onde o ser humano vivia de forma perfeita e harmoniosa perante Deus. Sim, no princípio, como nós sabemos, Deus criou um mundo perfeito e o homem vivia ali de forma harmoniosa na presença de Deus. Deus ali encarregou o homem de cuidar da terra, Deus deu a mulher, e ali ambos viviam uma perfeição espiritual, uma comunhão com Deus perfeita. Mas a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, a partir do momento que ele transgrediu, fazendo aquilo que era de encontro à vontade de Deus, houve uma consequência que resultou em crise, fazendo que aquele estado perfeito se tornasse uma situação adversa. Primeira crise, quando o homem pecou contra Deus, foi com o seu casamento. O homem passou a apontar a mulher como a causa do seu erro. O homem passou a culpar a Deus porque foi ele que deu a mulher. Então vemos aí os primeiros vestígios de crise que se manifestou na vida humana, através do casamento. A crise não ficou só no casamento de Adão e Eva, mas também afetou a terra, a natureza, a própria vida humana, no sentido físico e espiritual. Então, toda aquela perfeição, toda aquela harmonia que existia, que até o comentarista aqui ele tenta idealizar o tempo que Adão e Eva viveram no estado perfeito. O comentarista tenta imaginar quanto tempo eles passaram vivendo naquele estado de perfeição depois da queda. Acredito que não foi um tempo muito duradouro. Então, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. O pecado em si acabou se alastrando em toda a semente humana, pois a Bíblia mesmo diz que o pecado veio por um homem, passou a todos. Então, houve um tempo perfeito, houve um tempo sem crise, mas o homem, rebelando-se contra Deus, pecando, o homem saiu de um estado de paz com Deus para viver uma vida consequente no pecado. Passando mais adiante, a crise passou a andar junto com a evolução da humanidade. Quando o homem pecou, toda a sua prole, toda a geração dos homens herdou essa semente do pecado. Então, a humanidade cresceu, a humanidade evoluiu também junto com o pecado. Quando o homem se multiplicou, o pecado também se multiplicou. A maldade do homem, diz a Bíblia, que era má continuamente.
o homem corrompido pelo pecado, a crise andava junto. Era difícil a sobrevivência humana, não havia paz, não havia harmonia, não havia respeito, só havia injustiça, só havia violência e morte. Então nós vemos aqui dois pontos que nós podemos comparar, mas não há muita diferença. O período antediluviano, que é antes do dilúvio, e o período pós-diluviano, que se refere pós o dilúvio. Então, no período antediluviano, o homem se multiplicou, se rebelou contra Deus, o homem não queria saber de Deus, o homem extinguiu Deus do seu coração. E isso, a crise, foi constante naquela geração. Veio o dilúvio, mas Deus, sendo misericordioso, através de Noé, fez a arca para que todo aquele que se arrependesse alcançasse a salvação, o livramento. Mas ninguém daquela geração se arrependeu, somente Noé e a sua família. Toda aquela geração pereceu porque a crise afetou aquela humanidade. Tudo isso influenciado por causa do pecado. No período pós-diluviano não foi diferente. Deus, através de Noé e seus filhos, repovoou a terra, o homem se multiplicou e o pecado continuou, a crise acompanhando. Resultado, os homens para se rebelaram contra Deus, não querendo seguir os propósitos que Deus havia estabelecido desde a aliança com Noé e seus filhos, mas tentaram se juntar, erguer uma grande torre, símbolo de orgulho e rebelião contra Deus. E ali Deus confundiu, espalhando todos na terra, a confusão da língua, como nós conhecemos nas Escrituras. Mas o que nós podemos compreender que em toda a trajetória da história humana sempre foi seguido de crise, sempre houve tempo de guerras, tempos de saques, de injustiça, uma série de coisas que a gente, ao ler no conteúdo da história, a gente fica admirado de ver o quanto o ser humano se torna capaz de fazer quando está voltado para a prática do pecado. Um homem que se distancia de Deus, ele perde a razão, ele perde o senso de direção e faz aquilo que está no seu coração. E muitas das vezes, o fato do homem confiar no seu coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, a crise tem acompanhado a humanidade junto com a sua prática do pecado. Toda crise que tem se manifestado na vida humana tem influência do pecado. Tudo isso é por causa do pecado. Alguns querem dizer que é o capitalismo, é o aumento da população, é o efeito da globalização, é isso e aquilo outro. Mas em todas essas circunstâncias, o pecado ele tem influenciado e tem deturpado. Nos dias de Jesus também não foi diferente. Nos dias de Jesus também foram dias de crises. Jesus ele veio num período onde a nação israelita, o povo de Israel, os judeus, estava sob a dominação romana. E havia ali uma crise que afetava todas as classes. O interessante é que ninguém escapava. Os pobres tinham uma situação, a classe média tinha uma situação, aqueles que viviam no topo da pirâmide também sofriam uma situação em meio às crises. Era a crise política, era a crise religiosa,
era crise econômica, era questão de saúde. Tudo aquilo afetava aquela sociedade. Jesus ele dava uma grande assistência àquelas pessoas que eram pobres, porque Jesus viu o sofrimento e ele veio para trazer alento, paz. Mas em toda aquela sociedade a crise predominava, não havia paz. Alguns achavam que para alcançar a paz tinha que destruir o Império Romano. Tinha que derrotá-los, expulsá-los dali, mas não adiantava. A crise ela tem acompanhado a humanidade junto com o pecado. Nos dias da igreja primitiva havia uma grande crise. Houve uma crise em tempo de fome, onde muitos da igreja até se desfazerem dos seus bens e se mantinham uns aos outros com seus bens. Era um povo que tinha tudo em comum. A igreja se sensibilizava com a situação do próximo, do seu irmão que estava passando por crise. Tinha pessoas que tinham condições e tinham condições de lidar com aquela crise, mas outros não tinham. Então a igreja, ela naquela época, ela lidou com aquela crise. A igreja, ela se sobressaiu em meio à crise porque os irmãos se compadeceram pela situação do próximo. Através da comunhão, através do amor, aqueles irmãos ajudaram os que estavam mais necessitados. E aquela igreja superou a crise nesse sentido. Então, a crise é uma realidade, não podemos fugir dela. Vez por outra, passamos por uma aflição, mas o importante é nós sabermos lidar com ela. E somente a palavra de Deus nos dá a direção, nos dá a orientação correta para nós superarmos e passarmos por ela sem se desesperar e sem se precipitar. Porque pessoas quando estão em meio a uma aflição, em meio à crise, se desespera, se desestabiliza, às vezes perde a razão e acaba piorando as coisas. Mas aqueles que temem a Deus sabem que existe um Deus no céu, que é um Deus de toda a provisão e que pode nos dar escape, o alívio e a calma, a paz. A nossa lição ela fala da crise aqui em 3 aspectos. Crise política. Nós vemos na Bíblia alguns exemplos. Quando morreu Salomão, seu filho Roboão assumiu e já não estava fácil o reinado do seu pai, pois o povo era muito subjugado, muito pressionado com relação aos impostos e outros encargos. E as pessoas procuraram, através dos anciãos, já que o filho estava assumindo o reinado, o povo queria ali um novo acordo, uma forma de que ele melhorasse aquela situação. O povo estava convicto de segui-lo, de obedecer, de ajudar, se também ele se compadecesse com a situação do povo. Mas ele, Roboão, ao invés de tomar o conselho com os anciãos, ele foi procurar conselhos com seus amigos, com aqueles que eram da sua idade, desprezou o conselho dos anciãos. Resultado foi a divisão do reino, e isso resultou
nenhum reinado dividido, cheio de crise, de conflitos, por causa da crise política. Outra situação, a crise econômica. A Bíblia mostra que na terra do Egito, Deus em sonho mostrou em sonho a Faraó que haveria um tempo de fome. E ele viu aquele sonho através das espigas, das vacas magras, das vacas gordas. E todo aquele sonho perturbou. E, consultando os sábios, somente José foi capaz de interpretar aquele sonho. E Deus deu sabedoria a José. O Faraó colocou José como governador do Egito, porque ele revelou que viria 7 anos de fartura, mas depois de 7 anos de fartura viria 7 anos de fome. E José deu a orientação para que Faraó lidasse com aquela crise. Faraó colocou ele como governador porque viu que ele era um homem capaz e tinha sabedoria de Deus para lidar com aquela situação. Então, a crise veio naquela terra, a fome foi tão grande que as pessoas se desfizeram de tudo, dos seus bens, das suas propriedades, para comprar mantimento. E José foi um homem enviado por Deus com sabedoria que manteve não só a terra do Egito, mas o propósito de Deus era preservar a geração do seu povo, os filhos de Jacó, para que fosse mantido ali. Então, veio o tempo de crise, mas o povo de Deus não ficou desamparado, porque havia um Deus no céu, o Deus de toda provisão, que não entra em crise, mas que entrou com providência na vida do seu povo e não deixou seu povo desamparado. Então, nós estamos, como cristãos, cientes de que a crise é uma realidade, pode vir a qualquer momento, em qualquer situação. Nosso país mesmo passa por uma crise política, crise econômica, e muitos analistas acham difícil essa recuperação, ver mais na frente uma situação mais adversa com relação à economia. Eu vejo aí alguns países que, como a Alemanha mesmo, que se reergueu, que passou por 2 guerras, e a Alemanha, ela se reergueu economicamente, e o Brasil passa por algumas crises e não muda o quadro. Porque a crise que afeta a economia tem uma grande influência por causa da crise política. A corrupção é grande. Então, tudo isso acarreta outra coisa, resultando em uma situação adversa no país, complicando a vida de muitos, porque muitos estão ali pensando em si, dando lugar a toda sorte de impiedades, subjugando a nação. Por isso que o país vive nesse quadro. Mas, mesmo assim, nós podemos sobreviver em meio a essa situação. Porque nós sabemos que existe um Deus no céu, que é provedor de todas as coisas. Amém? A crise espiritual. Aí nós vemos aqui, a lição ela fala sobre o profeta Abacuque. Abacuque ele viveu num tempo onde o reino de Judá estava vivendo uma verdadeira corrupção religiosa, uma situação tão adversa que pairava naquela
nação. Porque o profeta se indignava de ver tanta injustiça, tantos pecados, tanta falsa religiosidade, falsa espiritualidade, injustiças, coisas absurdas. Ele não suportava ver a nação do concerto, a nação eleita de Deus, estar naquela situação. Ele era um homem que temia Deus, era um homem justo, tinha muitos ali, ele não suportava ver corrupção em meio à religião que havia ali. Ele não suportava ver as iniquidades que se operavam ali, porque ele sabia que fazia parte de uma nação, do povo do concerto, de uma nação eleita, e como era que ele via um justo ali clamar e padecer e ver os ímpios naquela nação prosperando e fazendo toda sorte de impiedade, injustiça, sobrepujando sobre os justos. Então, Abacuque se indignava com aquela situação de ver o povo de Deus à mercê dos ímpios em sua própria nação. Então, era uma grande crise espiritual. Mas Deus respondeu a Abacuque. Deus já havia determinado o tempo que os caldeus, os babilônios, viria e levaria cativo Judá para punir os ímpios, aqueles iníquos. Abacuque se admirou de ver, porque Deus levantaria uma nação mais ímpia para julgar o seu povo. Ou seja, uma nação mais ímpia do que Judá para subjugá-la. Deus permitiu isso. Com certeza, nessa situação ficaria difícil a vida. É um tempo de crise que Judá haveria de enfrentar nos dias de Abacuque. Mas ele fala claramente a Abacuque que o justo viverá pela fé. Abacuque mais na frente, ele fala que roga ao Senhor que aviva a sua obra no meio dos anos, porque haveria de passar por uma crise. O povo haveria de passar por uma crise por causa dos ímpios que estavam na nação. Mas o justo viverá pela sua fé. E o Senhor haveria de avivar aqueles, porque para superar tamanha crise era preciso ter fé em Deus. Assim como Abacuque teve, o povo de Deus fiel exerceu a fé para superar e sobreviver em meio àquelas crises. E isso resultou na situação onde Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego passaram. E eles foram judeus que foram levados para a Babilônia. Então, aí nós vemos onde esse período se deu. Então, nós podemos compreender isso hoje. Quantas vezes nós vemos no meio da cristandade, da vida cristã, pessoas que estão ali no meio, mas que se portam como ímpias, injustas, pecadoras, está lá no meio da cristandade. Às vezes nós nos indignamos, às vezes ficamos pedindo a Deus uma providência porque nós vemos coisas erradas, nós vemos coisas injustas, nós vemos coisas que não têm apoio nas Escrituras e que está acontecendo no meio dos cristãos. Mas a semelhança de Abacuque, vamos orar a Deus, não vamos perder a nossa fé no Senhor, porque vai chegar o tempo que Deus determinou,
para entrar com intervenção, para entrar com providência, para fazer justiça. Então, ninguém vai escapar. A crise vem, mas Deus é fiel para fazer o seu povo sobreviver em meio aos tempos de crise. E para aqueles que causam a crise espiritual pelas suas injustiças, impiedades e pecados, Deus a seu tempo há de julgar, porque ninguém escapará do juízo de Deus. Então, essa lição mostra claramente que a crise é uma realidade, pode vir a qualquer tempo, mas Jesus deixou bem claro: no mundo teremos aflições, mas a Bíblia também mostra, o próprio Senhor falou, que venceu o mundo. E nós em Cristo, nós estando em Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós venceremos o mundo, nós venceremos as tentações, nós venceremos as provações, nós venceremos e sobreviveremos quaisquer crise que venha a seu tempo, porque o céu não entra em crise, Deus não entra em crise. Deus, Ele é o Deus da nossa provisão, e nós como igreja devemos estar com a nossa fé alicerçada, fortificada na palavra de Deus. Então, para nós sobrevivermos em meio à crise, precisamos de sabedoria, sabedoria que vem de Deus, sabedoria que vem da sua palavra. Precisamos de fé, precisamos depender de Deus, da sua ajuda, da sua misericórdia, do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, e assim nós encerramos aqui esse comentário e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.